Santo, Santo, Deus, Jeová, és só Deus, excelso, Criador. Santo, todos os benitos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, Santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. És só Deus, supremo Criador. És só Deus, supremo. Senhor Jesus, põe em teu coração, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Sim, Senhor. Tudo que há em nós necessita do Senhor. Necessita mais de ti. Para a tua glória. Graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é sempre um prazer. Deixa eu regular um pouquinho a minha mesa aqui, porque o meu volume ficou alto demais para mim aqui. Assim, eu acho que está melhor. Meus irmãos, é sempre bom nós termos um tempo para compartilharmos a palavra de Deus, não é? E esse é o nosso tempo, esse é o nosso dia para voltarmos com mais atenção os nossos corações, a nossa mente, a nossa atenção ao culto ao nosso Deus. Eu sei que o culto do crente, ele acontece todos os dias. Essa que é a verdade, essa é a grande realidade na vida da igreja, não é? Mas nós temos um dia em que nos reunimos como igreja para celebrarmos a Cristo Jesus. E esse dia é hoje. Esse dia é hoje. Graças a Deus por isso, né? Nós estamos prestes a voltarmos à nossa normalidade das nossas reuniões, meus irmãos. Pode ter certeza disso, que o Senhor nosso Deus está trabalhando para que isso aconteça. Essa é a vontade do Senhor nosso Deus, que a igreja esteja unida, junta, celebrando com alegria o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, já esse é o terceiro domingo que eu quero meditar com os irmãos na primeira epístola do apóstolo João. E para a nossa leitura nessa noite, eu vou usar o capítulo 3. Eu vou iniciar o capítulo 3 a partir do verso 1. Porém, meus irmãos, eu quero ler alguns versículos ainda do capítulo 2. Né? Eu comentei com os irmãos o capítulo 2 no domingo passado. E hoje eu quero
como uma leitura oficial do nosso culto, né? Nós temos esse costume. Eu quero ler então na primeira epístola do Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 18. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 18. O apóstolo João escreveu àquelas igrejas, àqueles irmãos, àqueles crentes, o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. O anticristo está vindo. Já muitos anticristos se têm levantado conforme ouvistes. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Até aqui. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Por enquanto, cada um na sua casa, mas com o coração voltado para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço a Ti em nome de Jesus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de cultuar o nome do Senhor, de celebrar o nome do Senhor como igreja reunida dessa maneira que estamos, cada um na sua casa. Senhor, que por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo agir do Espírito Santo, o Senhor venha falar aos nossos corações, mesmo da maneira em que nos encontramos, em nossas casas. Que o Senhor venha, por intermédio do Espírito Santo, falar à nossa mente, nos dar sabedoria, nos dar inteligência, para cultuarmos ao Senhor com um coração voltado verdadeiramente para aquilo que interessa ao Senhor, não para aquilo que interessa para nós. Nós não queremos um culto para nós, Senhor. Nós queremos um culto que agrade ao Senhor. Nós estamos oferecendo esse culto a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, por Tua infinita bondade e misericórdia, fala aos nossos corações, para que sejamos cada dia mais edificados na pessoa gloriosa de Jesus. Nessa oportunidade, fala aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Usa a minha vida para a glória de Cristo Jesus. Usa, Senhor, o que o Senhor mesmo tem, por Tua bondade, me dado para a glória de Jesus, para a glória do Evangelho, para o bem da igreja, para o bem da minha vida, para o bem da minha casa, da minha família. Senhor, que tudo que eu fizer, tudo que eu falar nessa noite, ou tudo que eu já tenho feito até aqui, os louvores, agradem ao Senhor, glorifiquem a Jesus. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, iniciando então o capítulo 3, claro, eu não vou terminar esse capítulo hoje, eu não tenho pressa nenhuma para fazer isso, para passar logo para um outro assunto, não tenho pressa nenhuma para isso. Os irmãos me conhecem na escola bíblica dominical, quando nós tínhamos aqui a nossa escola bíblica dominical, eu não tenho pressa nenhuma para terminar uma lição. Eu não me importo se a lição de número tal ou de assunto tal, ela vai se estender para o próximo domingo ou para outros. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que nós temos que nos dedicarmos a aprendermos mais e mais a palavra do Senhor nosso Deus. Então, no capítulo 3 da primeira epístola de João, agora estou no capítulo 3, no versículo 1, João escreve assim: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Meus amados irmãos, o apóstolo João, no capítulo 3, dessa sua epístola às igrejas da Ásia Menor, o apóstolo João escreveu às mesmas igrejas que escreveu Tiago, que escreveu Pedro. Aliás, na escola bíblica dominical, antes do isolamento, nós havíamos iniciado a carta de Pedro e Judas. Então, João, Tiago, Pedro,
Judas, escreveram as mesmas igrejas. Olha o cuidado de Deus, o trabalho do Espírito Santo para que aquelas igrejas fossem edificadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua santa e bendita palavra. Veja, irmãos, como o Senhor cuidou daquela igreja e usou a vida dos apóstolos para ministrar a elas a sua palavra. Então, o apóstolo João, nesse capítulo 3, ele fala às igrejas da Ásia Menor, que eram as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas eram as igrejas da Ásia Menor. O apóstolo chama a atenção daqueles irmãos a detalhes importantes e indispensáveis à vida cristã, tanto daqueles irmãos, primeiramente, porque escreveu a eles, como também a nós hoje. O apóstolo João, encarregado de supervisionar aquelas igrejas, diz àqueles crentes o seguinte: queridos, olhem, vejam como é grande o amor do Pai. Veja como é grande o amor que Ele nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. João dá essa garantia àqueles irmãos. Por isso, por essa razão, por sermos filhos de Deus, o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. O mundo não conheceu a Deus. O mundo não conhece a Deus. Quem conhece a Deus é a igreja de Cristo Jesus. Porque Jesus revelou o Pai a nós. Irmãos, João desejava que aquelas igrejas entendessem e cumprissem o dever de viverem a verdadeira comunhão estabelecida em Cristo pelo amor que o Pai havia demonstrado. E ao mesmo tempo, João instruía aqueles crentes que o mundo, ou aqueles que pertenciam ao mundo e não a Cristo, não os conheciam, porque espiritualmente não pertenciam à mesma família que eles. Logo, por não terem a Deus como Pai e Senhor, pela adoção por meio de Cristo Jesus, nenhuma aliança, nenhuma familiaridade ou comunhão poderiam vir a desfrutar com o mundo. Porque aqueles que estão no mundo não pertencem à família de Deus. E aqueles que são família de Deus não pertencem ao mundo. O Senhor Jesus, olha, irmãos, o Senhor Jesus já havia alertado a seus discípulos com respeito ao tratamento que esse mundo daria a eles. E o próprio João se encarregou de registrar as palavras proferidas por Jesus em seu Evangelho. Antes de escrever essas cartas, que são 3, o apóstolo João, no seu Evangelho, escreveu as palavras de Jesus. O Senhor Jesus diz assim: contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome. O Senhor Jesus disse isso: pois eles não conhecem aquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 21, está escrito isso. O mundo jamais oferecerá o verdadeiro amor, mesmo àqueles que pertencem a ele. Simplesmente porque o verdadeiro amor vem do Pai. E o apóstolo João estava comunicando àquelas igrejas que o amor do Pai não pertence ao mundo. No entanto, aqueles crentes desejavam manifestar amor uns aos outros e compartilhar o amor de Deus às pessoas. Aquelas igrejas, aqueles crentes desejavam isso.
Para isso, teriam de serem obedientes e cumpridores da lei de Cristo. E o apóstolo João estava transmitindo a eles os mandamentos do Senhor ao escrever: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Carta de João, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A igreja precisava amar. O amor precisaria se manifestar ou ser manifesto, porém era necessário que aquelas igrejas estivessem prontas e dispostas a combater os terríveis e malignos ensinamentos que estavam surgindo no meio da igreja e que estava sendo semeado por intermédio de homens que se deixaram seduzir por espíritos dominadores desse mundo tenebroso, conforme o apóstolo Paulo já havia advertido os crentes de Éfeso. Efésios capítulo 6, nós vemos isso lá. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aquelas igrejas deviam sim manifestar amor às pessoas, como nós hoje precisamos manifestar amor às pessoas. Contudo, uma coisa precisava ficar bem clara: não poderia haver aliança com o mundo, não poderia haver acordo com o mundo. Queridos, do meio daquelas igrejas, o diabo estava levantando seus adeptos, e sutilmente esses homens estavam confundindo alguns crentes, que mesmo após terem recebido o Senhor Jesus através da pregação do Evangelho, por meio do trabalho dos apóstolos, estavam agora se deixando iludir por doutrinas de demônios. A doutrina, queridos, é importante que como igreja hoje nós saibamos disso. A doutrina que vinha sendo espalhada entre as igrejas da Ásia Menor era chamada de gnosticismo. Gnosticismo. Parece estranho num culto como o de hoje nós faláramos um assunto como esse. Parece que esse assunto deveria ser tratado somente na escola bíblica dominical. Mas não. Não. Porque tanto o culto de domingo à noite, de quarta-feira, de sábado à noite, de domingo de manhã é culto. E a palavra de Deus precisa ser ministrada. O gnosticismo era e é um sistema de correntes filosóficas, religiosas, que misturavam cultos e religiões diferentes e que teve como base as filosofias pagãs da antiguidade, que floresceram na Babilônia, que floresceram na Pérsia, no Egito, na Síria, na Grécia. Por mais estranho que possa parecer, irmãos, embora os apóstolos já houvessem advertido a igreja com respeito àqueles que se levantariam entre os crentes a fim de contaminá-los com ensinamentos heréticos, muitos acreditavam que essa doutrina teve seu início de maneira mais visível a partir de um homem chamado Nicolau. Queridos irmãos, Salomão escreveu que não existe nada novo debaixo do céu. Os irmãos com certeza se lembram disso. Salomão disse em seu livro que não existe nada novo, não existe novidade nenhuma debaixo do céu. O que está acontecendo hoje já aconteceu no passado.
A igreja primitiva, estava experimentando um ataque sutil. Assim como hoje, nos nossos dias, muitos homens, muitas pessoas são inventores de coisas, e muitas coisas ruins, até mesmo para a vida da igreja. Na igreja primitiva não era diferente. Então, muitos estudiosos acreditam que o gnosticismo teve início através de um homem chamado Nicolau. Que, irmãos, pelo que se sabe, esse homem aparece entre os irmãos na lista daqueles que serviam a igreja de Cristo, ou aqueles que foram escolhidos dentre os irmãos a fim de atenderem às necessidades da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Veja, a palavra de Deus diz assim, Atos dos Apóstolos, versículos 6, 14 e 15. Perdão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim. Não. A palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. 6 mesmo, me confundi aqui. Capítulo 6, verso 5. A palavra de Deus diz assim: a proposta agradou a todos e elegeram, a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram, porque as tarefas precisavam serem divididas. Então foram escolhidos alguns homens dentre a igreja para que assumissem responsabilidades na igreja. Então o versículo 5 do capítulo 6 diz assim: a proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, esse homem era grego. E os apóstolos apresentaram, esses homens foram apresentados diante dos apóstolos. E os apóstolos oraram por eles, impuseram as mãos sobre esses homens e os consagraram para o serviço do Evangelho, para o serviço na igreja, enfim, como acontece hoje. Como acontece hoje. Irmãos, no livro de Apocalipse, eu quero que os irmãos entendam aonde eu quero chegar. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 6, 14 e 15. Apocalipse 2, 6, 14 e 15, diz assim: mas tens a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas. Os Nicolaitas vinham de Nicolau, de um movimento que esse homem havia levantado, os quais eu também odeio. Versículo 14 e 15. Entretanto tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Versículo 15. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos Nicolaitas. Essa aqui é a igreja de Éfeso, irmãos. João escreveu às igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso era uma delas. Irmãos, nós encontramos o Senhor repreendendo a igreja por intermédio do próprio apóstolo João. Repreendendo a igreja de Pérgamo, dizendo: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Aliás, a igreja de Pérgamo
tenho contra você algumas coisas. Vocês estão tolerando na igreja doutrinas que não são do Senhor. Não são doutrinas ligadas ao Evangelho de Jesus. Não são ensinamentos que descem do alto, que vêm por intermédio da ação do Espírito Santo. Queridos, esses nicolaítas são os seguidores de Nicolau. Os pais da igreja relatam ainda que os gnósticos fundamentavam algumas de suas doutrinas nos ensinamentos de um profeta chamado Simão, o mago. Irmãos, veja como é importante alguns detalhes da palavra de Deus. Alguns crentes estavam acreditando em doutrinas totalmente distorcidas, equivocadas, sujas, contaminadas, profanas, demoníacas. E eles estavam acreditando, além das doutrinas levantadas e criadas por esse tal Nicolau, havia um outro tal de Simão, o mago. Esse Simão, o mago, é o mesmo que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 9. Queridos, veja, é uma leitura extensa, mas a palavra de Deus diz assim: havia na mesma cidade certo homem, Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama grande poder. Queridos, eu vou adiantar a leitura aqui. Veja, versículo 14. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome de Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Que loucura, gente! Esse Simão mago, ele viu a atuação dos apóstolos na cidade e se converteu. Ele veio para a igreja, ele veio para o meio dos crentes. Sabe aquela conversa assim? Ele aceitou a Jesus como Salvador, agora ele é crente. Mas quando esse homem viu o poder de Deus fluindo na ação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, ele quis comprar aquele poder. Ele quis comprar aquele poder. Queridos, versículo 20. Veja como esse homem foi repreendido. Versículo 20 diz assim: mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes.
Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Queridos, Pedro e João não adoçaram as palavras para tratar da atitude desse homem. Mas esse homem, tempos depois, começou a semear doutrinas demoníacas entre os crentes. Esses homens estavam agora entre aqueles que o apóstolo Paulo havia advertido Timóteo a que tomasse todo o cuidado, pois embora não soubessem quem seriam, eles apareceriam entre os irmãos. Eles apareceriam, surgiriam entre as igrejas de Deus. Meus irmãos, o próprio apóstolo João, foi o próprio apóstolo João quem escreveu: sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Embora o apóstolo João seja conhecido como o apóstolo do amor, em todo o tempo João foi enérgico e jamais deixou de anunciar àqueles que viviam em contrariedade em relação à palavra de Deus. Queridos, uma coisa é amarmos as pessoas, outra coisa é mantermos a chamada sã doutrina, a sã doutrina do Evangelho. A recomendação de João para com as igrejas da Ásia Menor não era diferente. A recomendação de João e o conselho para com as igrejas era para que o amor fosse verdadeiro entre os irmãos e que entre eles não houvesse falsidade nem mentiras, pois no combate às heresias que homens maus vinham espalhando entre a comunidade cristã no início do cristianismo, o amor fraternal seria uma arma poderosa, poderosíssima. Queridos, o amor une as pessoas, e as pessoas unidas não são fáceis de serem derrotadas. E o apóstolo João, pela ministração do Espírito Santo na sua vida, ele podia enxergar: a igreja precisa se amar verdadeiramente. O amor de Deus, o amor do Pai precisa ser derramado entre os irmãos. Porque no momento de batalha, eles estarão unidos pelo amor. No momento de dificuldade, eles estarão unidos pelo amor. Quando um fraquejar, o amor que existe na igreja há de sustentar esse irmão que caiu. Queridos, quando não há amor na igreja, nós passamos por cima das pessoas. Quando o amor que existe na igreja é tão somente o amor do homem, o amor humano, aquele que não vem de Deus, o amor natural, o sentimento natural, a preocupação natural, queridos, nós passamos por cima das dificuldades das pessoas. Mas quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, nós nos entregamos às pessoas. Nós carregamos a cruz uns dos outros. Nós levamos as cargas uns dos outros. O mundo jamais fará isso. Nem com aqueles que pertencem ao mundo, que dirá com a igreja. Quando o amor está presente em meio a uma família, os membros dessa família são dedicados no cuidado entre uns e outros. Quando há amor na família, há preocupação, há comprometimento. O apóstolo João, pela direção do Espírito Santo, estava dizendo àqueles irmãos que o amor de Cristo traria unidade à igreja, fortaleceria a amizade fraternal e cristã daqueles crentes. E esse amor de Deus, manifestado, proclamado e vivido por aqueles irmãos, os fortaleceria no combate
e na guerra contra o poder do mal. Queridos, é por isso que nós precisamos nos amar verdadeiramente, porque a guerra contra a igreja não terminou. A guerra contra o evangelho, ela não terminou. Uma igreja que vive e compartilha o amor de Cristo, é uma igreja vencedora, pois o mandamento do Senhor é: amai-vos uns aos outros. Queridos, se existe algo que pode transformar uma comunidade inteira, é a manifestação do amor. O que foi que levou o Senhor nosso Deus a enviar Jesus a esse mundo? Foi a sua ira contra o pecado? Foi a sua justiça? Não, queridos. Foi o amor. Porque Deus amou. Quando Deus amou o pecador, Ele deu a Jesus. Foi nesse momento em que Ele enxergou entre aspas, a nossa necessidade, a nossa pobreza, o nosso afastamento, o nosso isolamento. Foi o amor. Queridos, o amor muda. Se nós manifestarmos amor, as coisas mudam ao nosso redor. Principalmente se manifestarmos o amor de Deus às pessoas. É por isso que nós não podemos amar as coisas mais do que as pessoas. Nós não podemos amar os nossos bens mais do que devemos amar as pessoas. Nós não podemos amar o nosso carro mais do que as crianças, que agora nós estamos cuidando. Queridos, as igrejas da Ásia Menor estavam sob os cuidados do apóstolo João. Estavam sofrendo vários ataques do diabo. E o diabo estava usando uma doutrina chamada gnosticismo. Entre muitas mentiras produzidas, espalhadas e defendidas pelo gnosticismo, veja que interessante, irmãos, encontravam, por exemplo, o conhecimento das Escrituras. Entre essas doutrinas havia a palavra de Deus. Eles misturavam a palavra de Deus. Eles precisavam fazer isso. E não é isso o que tem acontecido hoje? Não é isso o que nós temos visto acontecer hoje? Ensinava-se que no mundo era impossível Deus manifestar o seu amor, porque o gnosticismo ensinava isso. Deus não poderia ser o criador do mundo, porque o mundo é mau. Deus jamais criaria um ambiente dessa maneira. Os gnósticos negavam ainda que Jesus houvesse nascido de Maria, porque como poderia o Filho de Deus nascer de um ser humano pecador? Segundo a doutrina satânica, o divino jamais poderia ter recebido um corpo humano, uma vez que tudo o que existe no mundo encontra-se contaminado pelo pecado. Eles ensinavam isso na igreja. Eles estavam confundindo a igreja. Essa doutrina deu origem a um outro movimento entre as igrejas da Ásia Menor, um movimento chamado de docetismo, que entre muitas outras heresias, os docetistas defendiam que Jesus não era humano. Queridos, talvez possa passar pela sua cabeça, mas por que esse assunto interessa para a igreja hoje? O docetismo, ou os docetistas, ensinavam ainda que Jesus não era o Cristo, ou seja, o Messias enviado. E alguns crentes estavam se deixando levar por essas doutrinas malignas. Por conta disso,
João escreveu em sua carta. Queridos, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos 20 e 23. O apóstolo João escreveu assim: Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Eu vos escrevi, não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Queridos, veja como João tratou diretamente um problema que estava sendo espalhado na igreja, uma doença que estava sendo espalhada na igreja. Veja o que João diz no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho também tem o Pai. João precisava exortar a igreja com respeito a isso. Ele dizia: vocês têm a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Não se deixem levar por conversas fiadas. O apóstolo João combateu veementemente o movimento que se levantava contra o Evangelho de Jesus. E no capítulo 5 dessa mesma carta, versículos 5 e 6, João trata diretamente. Irmãos, nós precisamos ter coragem para defender o Evangelho, porque os apóstolos tiveram. Os apóstolos não se acovardaram em momento algum quando percebiam que o Evangelho estava sendo atacado. No capítulo 5 da primeira epístola de João, versículos 5 e 6 diz assim: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. João estava falando à igreja o seguinte: Jesus veio humanamente para este mundo, porque a igreja estava recebendo um ensinamento contrário a essa verdade. Querido, será que hoje em dia existe algum movimento que ensine por aí que Jesus não era humano? Por que todo esse assunto é importante para a igreja hoje em dia? Primeiramente, irmãos, porque ainda hoje a igreja de Jesus continua no meio de homens e mulheres que são inventores de doutrinas. E uma das doutrinas mais conhecidas e malignas está muito perto de nós. Chama-se Torre de Vigia, ou, como é conhecida, Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová negam que Jesus tenha ressuscitado em corpo físico. Os Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus, quando foi ressuscitado da morte pelo poder de Deus, o seu corpo físico foi levado pelo Pai. E o que aparecia, ou o que apareceu aos discípulos, era um espírito e não o corpo humano de Jesus, de carne e osso. Os Testemunhos de Jeová ensinam isso hoje. Isso é gnosticismo e docetismo. Está perto da igreja ou não está? Não tem muitos crentes que têm sido iludidos com essa conversa do diabo. É por isso que nós precisamos conversar sobre esse assunto. Queridos, isso é antibíblico. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, a igreja de Corinto estava enfrentando essa realidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 14, ele disse assim: e se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. Se, na verdade, o apóstolo Paulo disse, os mortos não são ressuscitados. Os irmãos estão vendo? É óbvio que a doutrina da ressurreição de Jesus é um elemento vital, indispensável para o cristianismo. Mas, e quanto ao ensino das testemunhas de Jeová? O próprio Senhor Jesus, veja, irmãos, é preciso combater essas heresias com a própria palavra do Senhor. O Senhor Jesus, em sua ressurreição, após a sua ressurreição, ele apareceu a seus discípulos em uma casa onde estavam reunidos. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós podemos ler o Senhor Jesus dizendo assim: os irmãos vão se lembrar desse momento. 2 discípulos estavam indo para Emaús, e o Senhor Jesus se aproxima deles. Eles não percebem que é Jesus. Quando eles chegam em sua casa, o Senhor faz que vai avante, e eles convidam Jesus para entrar. Os irmãos se lembram disso? Pois muito bem, no momento em que Jesus se revela a eles, Jesus desaparece. Esses 2 discípulos voltam para Jerusalém. Para Jerusalém. Ao retornarem, ao se reunirem com os demais discípulos, o Senhor aparece no meio deles. E no capítulo 24 de Lucas, nós lemos assim que o Senhor entra no meio dos discípulos e diz assim: paz seja com vocês. Os discípulos ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Jesus, porém, disse a eles o seguinte: por que vocês estão perturbados? E por que por que há dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem em mim. Jesus disse isso: toquem em mim. Vejam, um espírito não tem carne e osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus comeu com eles naquela noite. Então, queridos, ainda há, bem próximo da igreja, quando não no meio da igreja, homens e mulheres semeando mentiras no meio do povo de Deus. Queridos, a igreja de Jesus, em pleno século 21, não está livre dos ataques sutis do diabo. Por conta disso, em obediência à palavra do Senhor nosso Deus, nós devemos viver o amor. O amor que vem do alto, que desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, conforme Tiago capítulo 1. A igreja não precisa temer os ataques do maligno, porque o apóstolo Tiago, quando escreveu às mesmas igrejas da Ásia Menor, encorajou aqueles crentes, recomendando a eles o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A igreja não precisa temer. Para a segurança da igreja, o apóstolo Tiago disse: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Queridos, é por isso que esse assunto precisa ser tratado, porque tem muito crente acreditando que a igreja não sofre isso mais. A igreja está em Jesus, a igreja está guardada no Senhor. É verdade, está mesmo. Mas há muitos que desejam o mal da igreja, e para isso a igreja precisa estar preparada para combater o mal, para resistir, para socorrer o mais fraco, para amar de verdade, para manifestar amor
de verdade. Queridos, que Deus continue nos abençoando, nos enriquecendo com a sua palavra, com a sua presença, com o seu Espírito Santo. No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, eu quero continuar com os irmãos, atravessando o capítulo 3 da primeira epístola de João, para que possamos compreender o ministério da igreja hoje, o seu trabalho como crente em Jesus. Irmãos, na igreja de Jesus não existe pessoas que tão somente estão na assistência do culto. Não. Como crentes, nós somos ativos, nós somos ferramentas poderosas nas mãos de Deus, e o Senhor deseja nos usar. Então, no próximo domingo, eu quero continuar com os irmãos na primeira epístola de João, ainda no capítulo 3, para que o Senhor venha nos instruir, nos fortalecer. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. E vamos continuar orando para que todos nós sejamos fortalecidos, agraciados com a presença do Senhor, nosso Deus, para a honra e glória de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você em Jesus, que o Senhor lhe dê uma semana na presença dEle e que a palavra do Senhor fortaleça o seu coração. Deus abençoe também ao nosso pastor Esdras Moreno Pintor, sua esposa, Dona Nilza, dando saúde, fortalecendo, para que possamos continuar a nossa caminhada. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e irmãs, dos jovens, adolescentes e crianças que agora estão conosco aqui na Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca. Que Deus enriqueça a sua vida em Cristo Jesus. Eu vou orar e com essa oração eu estarei encerrando esse culto de celebração ao nosso amado Deus e Pai. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de cultuarmos ao Senhor, de olharmos para a Tua Palavra, de olharmos para os perigos que rondam a igreja, para os ataques sutis do maligno contra a Tua igreja. Senhor, enche os nossos corações da presença gloriosa do Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. Derrama sobre nós o sangue precioso de Jesus, para que sejamos limpos de toda mancha, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, dá-nos uma semana na Tua presença, que possamos sermos homens, mulheres, jovens e crianças agradáveis a Ti, para a glória do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Ó Deus, assim eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir. Grande abraço, Deus abençoe. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus. Mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos Tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que chego ao Teu trono incrível, mais finito ao intangível. No Teu sangue precioso eu ouso entrar, minha
sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, ó vem transformar que haja luz, ó Senhor.